Todo vídeo de investimento fala na bendita da taxa Selic isso, taxa Selic aquilo, e talvez você tá aí quase ficando louco para entender o que exatamente a taxa Selic afeta nos seus investimentos. Então vem comigo que eu vou te explicar da forma mais simples possível como isso funciona. Um breve resumo, a taxa Selic é a taxa de juros básica da economia aqui no Brasil e dentre as várias funções que ela tem, a principal delas é para conter a inflação, ou seja, se a inflação começa a subir muito, eles aumentam a taxa Selic para controlar ela. Se a inflação começa a cair muito, eles vão reduzindo a taxa Selic para tentar regular ela também. Na prática, você precisa entender que existem duas taxas Selic, a Selic Meta e a Selic Over. Para você entender, essa Selic Meta é aquela que sai nos jornais a cada 45 dias e você vê em todo lugar, desde notícias que você vê, falando na televisão, ou até um monte de vídeo no YouTube, os influenciadores fazendo aquela cara feia do que você faz com seus investimentos. Ou seja, ela é uma taxa que é definida pelo Copom, que é um comitê que a cada 45 dias muda essa taxa para ir de acordo aí com os interesses, com as necessidades da nossa economia. Só que, como eu disse, isso não passa de uma meta e não é exatamente a taxa que acontece na prática. E aí que entra essa Selic Over, que só para você entender, sem se atentar aí exatamente ao nome, ela é um número real, a Selic de verdade, a Selic que realmente impacta você. E ela é definida aí com base em uma série de negociações de títulos públicos federais que usam essa taxa como indicador. Então, vai sair essa meta da taxa Selic e basicamente essas negociações com esses títulos vão tentar acompanhar essa taxa Selic de verdade para ela ficar o mais igual, o mais próximo possível dessa meta. Hoje, a nossa meta da taxa Selic está em 13,75%. Já quando a gente vai ver essa Selic prática, que é a Selic Over, ela está em 13,65%. E ela geralmente fica nesse 0,10% a menos do que a meta definida. É muito importante você entender isso para ver que na prática ela pode ser um pouquinho menor do que na verdade. Claro que a diferença não é tão grande, só que sempre que for calcular tem que levar isso em conta. Quando a gente fala nos investimentos, por mais que impacte todos os investimentos que a gente tem, a Selic impacta principalmente os de renda fixa. Então, sempre que a taxa Selic muda ou para cima ou para baixo, a rentabilidade dos seus investimentos aí também vai mudar. E é por isso que em todo vídeo que eu falando de algum CDB, LCI, poupança, Tesouro Selic aqui, eu sempre digo quando eu faço a simulação lá para vocês que a taxa Selic pode mudar e provavelmente vai mudar ao longo de um ano, que aquele valor não vai ser exatamente aquele, porque essa taxa não vai ficar igual. Então, poupança, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, Tesouro Selic, alguns exemplos aí de investimentos que são bastante impactados aí pela taxa Selic. Mas para a gente não ficar só na teoria, bora ver na planilha qual seria essa diferença aí conforme a taxa Selic muda. Fiz uma simulação mais simples aqui para você entender, né, o que essas mudanças na taxa Selic impactam. E obviamente eu não considerei, por exemplo, se você investir por um período, a taxa mudar por mais um período, mudar por mais um período. Mas considerei que se você fosse começar o seu investimento hoje, fazer seu investimento lá em qualquer CDB, LCI, Tesouro Selic, hoje, considerando taxas Selic diferentes, como a rentabilidade seria diferente. Então eu peguei aqui pelo valor, pelo prazo de um ano, peguei 10 mil reais e deixei aqui, né, eu fiz duas simulações para você entender. Uma considerando a Selic de hoje, que está em 13,75%, e a outra considerando a nossa Selic, se ela caísse em algum momento para 10%. Então se você pegasse e investisse esses 10 mil reais em algum momento como hoje, você teria lá no final aqui em vários investimentos, como você pode reparar aqui, uma rentabilidade bem maior do que, obviamente, você teria com a Selic menor. Como eu citei antes, o que você tem que entender é que, obviamente, mesmo que ao longo de um ano essa taxa Selic caia para 10%, ela não vai render somente esse equivalente ao 10%. E se hoje ela rende 13,75% da nossa taxa Selic, conforme a taxa Selic for reduzindo, a rentabilidade que você ganhou ali no mais já vai ser sua. E ele vai reduzindo proporcional ao longo do tempo. Só que o mais importante de tudo é que eu não quero que você olhe aqui para você dizer, né? Então quer dizer que o meu investimento pode ficar muito pior daqui a um ano, daqui a alguns meses, se a taxa Selic diminuir. Porque o que você sempre tem que olhar é o impacto, é o quanto o seu dinheiro vale. Ou seja, quanto ele vale depois que você tira a inflação. Ter uma Selic muito alta com uma inflação alta também pode ser igual ou muitas vezes até pior do que você ter uma taxa Selic mais baixa, uma rentabilidade mais baixa, mais uma inflação mais baixa ainda. O que vale lá no final não é quanto rendeu aqui no que você vê, mas quanto é o valor, né? O poder de compra daquele seu dinheiro
depois de tirar a inflação. Até porque o que realmente é importante é você entender quanto o seu dinheiro vale, ou seja, qual o poder de compra, o que ele consegue pagar após um ano. E é por isso que é importante você sempre levar em conta a inflação na hora de investir. Se você tem um investimento com a Selic ele pagando 15% e por algum motivo a inflação está em 16%, você pega um investimento que está te pagando 7%, no momento em que a inflação está em apenas 5%, aquele investimento de 7% ainda é muito melhor do que aquele de 15%. Então sempre preste atenção nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe eu aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!